Dessa forma, o que a gente percebe no setting psicanalítico com crianças é que a montagem da história, a associação livre da criança, ela vai acontecendo a partir do seu movimento. Quando a gente pensa numa clínica com crianças, e deixando bem claro que clínica com crianças em psicanálise é diferente de uma clínica infantil em psicanálise, diga-se de passagem, não existe a clínica infantil, existe a clínica com crianças, nós pensamos num setting psicanalítico um tanto quanto diferente do setting psicanalítico do adulto. No setting psicanalítico do adulto, nós temos o divã, temos essa preparação, algumas vezes o paciente já está no divã, então ele chega, vai para o divã e ali ele começa a falar. Na clínica com crianças, nós temos as diferenças básicas, elas se constituem, por exemplo, com os brinquedos. O espaço da clínica, ele também é um pouco diferente, porque a criança tem acesso a todos os lugares que ela quiser na clínica. Então ela pode sentar na poltrona, ela pode sentar na cadeira que tem, se tiver uma cadeira nessa clínica, perto de uma mesa, ela vai mexer com os brinquedos, ela vai espalhar esses brinquedos no chão, algumas vezes esses brinquedos vão ficar em cima do divã, o divã pode ser usado como um local de brincadeira também. Dessa forma, o que a gente percebe no setting psicanalítico com crianças é que a montagem da história, a associação livre da criança, ela vai acontecendo a partir do seu movimento, dos brinquedos que ela vai escolhendo, dos diálogos que ela vai estabelecendo com o psicanalista e até mesmo com os brinquedos, da história que ela vai contando quando ela está montando o seu parquinho ali, né? Então, por exemplo, ela pega um monte de homenzinhos que tem na minha coleção de brinquedos, né? No meu caso, na minha coleção de brinquedos eu tenho uma série de homenzinhos, tem bonecas, tem jogos, e o que ela vai fazendo? Ela vai pegando isso e vai montando ali uma historinha que ela vai criando. Então, ela coloca o menininho e a menininha um do ladinho do outro, como se fosse marido e mulher, e essa história que ela vai contando é o que vai montando a associação livre. Por isso que eu sempre falo, em todas as vezes que eu comento sobre psicanálise com criança e adolescente, e também quando eu faço minhas postagens, que a gente sempre começa trabalhando com uma criança, escutando para além das palavras, escutando para além daquilo que ela está falando, vendo aquilo que ela está montando, por que ela montou, como que foi montado aquilo. Então, desde a escolha do brinquedo até a posição que ela vai se colocar no setting psicanalítico é importante. Nesse caso, há que se tomar bastante cuidado, por exemplo, no tipo de brinquedo que você deixa acessível à criança. Se é uma criança muito pequena, os brinquedos que têm pecinhas que são pecinhas pequenas demais também, não podem ficar ao acesso dessa criança, porque ela pode pegar isso e colocar na boca, por exemplo. Se é uma criança que tem uma estatura mediana, você já pode deixar a maioria dos brinquedos com acesso a ela, mas às vezes tem algum jogo que seja muito complicado, muito elaborado, que vai demorar muito tempo para conseguir se trabalhar com a criança. Então você elimina esse jogo do complexo de brinquedos que você tem ali para aquele momento. Lembrando que isso é um ato que você vai fazer já pensado. Você não vai tirar o brinquedo porque corre o risco dele quebrar, ou vai tirar o brinquedo porque corre o risco da criança se interessar só por aquele brinquedo. Você vai tirar esse brinquedo porque para aquele momento você talvez, na sua experiência, perceba que ele não é interessante. Vai demorar muito tempo para explicar como é que é o jogo, vai ficar muito mais tempo concentrado no jogo e nas regras do jogo do que naquilo que precisa ser feito, que é escutar o sujeito. No final das contas, a diferença entre a clínica com criança, adolescente e adulto é a maneira que você escuta o sujeito. Bom, eu acho que uma das dificuldades que a gente tem com os brinquedos basicamente podem se resumir em duas, né? Primeiro, como acomodar esses brinquedos. Tem pessoas que optam por caixas, então coloca todos os brinquedos dentro da caixa, deixa ali disponível, a criança abre a caixa e vai escolhendo os brinquedos. Ou o psicanalista abre a caixa e vai tirando um brinquedo ou outro, sugerindo à criança. Nesse caso, eu tenho um pouco de desconfiança sobre a associação livre, o que também pode ser feito. Em contrapartida, no meu caso, por exemplo, que eu tenho um armário de brinquedos, a minha dificuldade é quais os tipos de brinquedos que vão poder ficar disponíveis dependendo da idade das crianças. Então, algumas vezes eu tenho que tirar alguns brinquedos ou do alcance, ou até mesmo esconder esses brinquedos por uma questão de segurança da própria criança.
tamanho do brinquedo, o tipo de elemento que é usado no brinquedo. Então, por exemplo, se é um brinquedo que tem peças pequenas, uma criança pequena pode acabar engolindo uma dessas peças. Eu tenho que tomar essa garantia. Se é uma criança, por exemplo, que sempre se interessa por brinquedos que são muito coloridos, eu tenho que disponibilizar essa criança dentro de toda a quantidade de brinquedos que eu tiver, mais desses brinquedos, mas também pensando em deixar alguns outros disponíveis para ver se ela vai se interessar, para entender basicamente qual o tipo de escolha de brinquedos que ela faz, sempre prestando atenção no que ela está falando, na escuta. Ou seja, é importantíssimo se prestar atenção que quando você dá acesso a uma criança aos brinquedos, você já tem que ter se garantido que nenhum dos brinquedos que está disponível a ela, você vai dizer, não, esse você não pode, não, esse você não vai pegar, a não ser que esse seja seu objetivo. Se não for seu objetivo, para estabelecer a associação livre da criança, todos os brinquedos têm que estar disponíveis e ela tem que ter o direito de poder mexer, brincar, tirar, colocar no chão, etc., qualquer um deles. A diversidade de autores que a gente tem quando fala assim, psicanálise com criança é muito grande. Então nós temos o Winnicott, Françoise Dolto, Melanie Klein, Anna Freud, o próprio Freud, Lacan, né? Eu, particularmente, acabo estudando a maioria desses autores de tal forma que, quando você começa lendo os casos clínicos, você vai se identificando com esses casos e, nesses casos, você vai aprendendo. Naturalmente, você vai ter que escolher, né, num determinado momento, qual o tipo de abordagem que você vai usar, né? Lembrando que quem trabalha com Winnicott, normalmente trabalha com uma linha de abordagem diferente de Melanie Klein, Françoise Dolto, do próprio Freud e do Lacan. Mas não deixa de ser importante, porque o que nós temos que ter em mente sempre é o bem-estar da criança. E para o bem-estar da criança, é fundamental que você esteja amparado na teoria. Há que se tomar muito cuidado quando se fala em psicanálise, que se propaga muito caso a caso. Cada caso é um caso, quando entra na clínica, uma criança vai ter um comportamento diferente da outra. Tudo isso é uma verdade, uma realidade irrefutável. Em contrapartida, não existe o caso a caso sem a teoria. É necessário uma teoria, é necessário conhecimento da teoria, tanto a partir de Lacan, de Freud, da própria Françoise Dolto, por exemplo, que é uma psicanalista que eu gosto muito de estudar, para que você possa compreender qual o tipo de manejo que você vai considerar naquele momento. Lembrando, volto a dizer, o caso a caso é fundamental, mas nunca sem a teoria. Para quem estiver iniciando no ramo com criança, é sempre fundamental 3 coisas. Primeiro, procure conhecer todos os autores que já trabalharam com criança, procure ler. Segundo, procure uma boa supervisão, né, para que você possa discutir os casos, porque o caso com criança ele é um tanto quanto delicado e muitas vezes muito rápido. Então, se você pega uma criança pequena, lá de 1 ano de idade, a mudança que ela vai ter de 1 ano para 1 ano e meio, ela é muito rápida, então você tem que estar muito atento a esse trabalho. E outra coisa que é fundamental e que é uma técnica que não se pode abrir mão na clínica, essa decisão é pessoal de cada psicanalista. Eu, particularmente, a cada 4 sessões que eu faço com a criança, uma eu faço com os pais. Às vezes só com o pai, às vezes só com a mãe, às vezes com o pai e com a mãe. Muitas vezes, inclusive, eu escuto primeiro a mãe, depois eu escuto o pai, depois eu coloco o casal na sala e sempre peço para não trazer a criança, que esse é o momento do casal também falar. Lembrando que, quando a gente fala em psicanálise com criança e adolescente, nós estamos falando dos anseios da criança, do pai, da mãe, da professora, da escola e de todo um complexo familiar que trabalha com essa criança. Ou seja, ali estão presentes muito mais nuances do que a gente possa querer dizer. Então, escutar a criança é escutar toda a família dela ao mesmo tempo. Bom, se você quer receber mais conteúdos iguais a esse, se inscreva aqui no nosso canal e ative as notificações. Até mais!